Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé. Glória a Deus. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Fala assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa palavra de Deus. Eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, reverência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas. Qualquer dificuldade, olhe no índice aí, capítulo 20, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vamos ao verso 12. Segundo Crônicas, verso 12, diz: o nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém, irmãos? Vamos ler juntos, em voz alta, na sua versão que está aí na sua Bíblia. 1, 2, 3 e... ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está atacando. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Você leu? Amém? Então vamos ler de novo, porque eu não ouvi sua voz. 1, 2, 3 e já. Aumenta o som da sua voz aí. Vamos juntos. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Pode se assentar. Deixa sua Bíblia aberta. Nessa passagem nós vamos ler outros versículos. Amém, queridos? Bom, a semana passada nós fomos ministrados sobre crise, como vencer, como superar a crise. Não foi, irmãos? Quantos foram abençoados aqui? Eu fui muito abençoado com essa palavra. Por quê? Porque é uma palavra que o Senhor nos ensinou que a crise faz parte do processo de Deus em nossas vidas, não é? Às vezes a gente tem uma certa preocupação e resistência e medo também. As pessoas têm medo de passar por crise porque não sabem o que vai acontecer. Mas a crise, ela faz parte do processo de Deus, do tratamento do Senhor em nossas vidas, por muitos motivos. Com ela a gente desenvolve novas habilidades, com a crise a gente cresce, a gente enxerga potencial onde nós não enxergávamos, nós desenvolvemos, né? Nós crescemos, nós avançamos, desperta em nós qualidades e habilidades. Esses são alguns benefícios de uma crise. Mas a crise, ela gera a atitude de sair da zona do conforto. Agora, Deus tem um propósito na crise, né? E nós temos que aprender com ela. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre
um pouco ainda dentro dessa situação, por isso que eu fiz essa introdução, mas o tema da mensagem de hoje, para você que gosta de anotar, é: o que fazer quando você não sabe o que fazer? Legal, não é? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Dentro dessa história, da linda história de Josafá, nós vamos meditar em alguns pontos importantes aqui, né? Queridos, esta é uma realidade na nossa vida, na vida de todos nós. Momentos em que você passa na sua vida e que você fala assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora? O que fazer? Né? Quando as circunstâncias te encurralam, né? Quando as circunstâncias te colocam contra a parede, circunstâncias difíceis, adversas, e que você fala: o que eu vou fazer? Situações em que você perde o controle total, você se vê dominado por elas. Situações em que você fala: não tem como, né? Eu não vejo saída, eu não vejo o que fazer, eu não vejo qual caminho tomar. Te falta sabedoria, te falta, sabe, conhecimento, experiência. Você se vê totalmente inseguro, te falta condições de dominar a situação e reverter o quadro. Essa situação que você não consegue reverter o quadro, a pergunta é: o que fazer em momentos assim? O que fazer? O que eu faço como cristão, como homem temente ao Senhor? Eu não sei se você está passando por um momento assim na sua vida, ou se você já passou por momentos assim. Talvez você esteja enfrentando nesses dias, hoje, momentos assim, que algo está te encurralando, te apertando, e você não sabe o que fazer. Ou talvez você está lembrando aí de momentos que você já passou parecidos, né? Na sua vida, no seu trabalho, na sua família, né? Você já tentou de várias maneiras, você já tentou várias coisas e não deu certo. Parece que cada vez que você tenta diferente, a situação fica mais grave ainda, a coisa fica mais difícil ainda, igual uma areia movediça, né? Você vai mexendo, mexendo, e quanto mais você mexe, mais se afunda. A sensação parece ser essa. O que fazer, irmãos? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Bom, como eu falei para os irmãos, nessa história de Josafá, do rei Josafá, nós vamos aprender algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa fazer quando você não sabe o que fazer é busque a Deus em oração. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: busque a Deus em oração. Quando você não sabe o que fazer, busque a Deus em oração. Esse é o primeiro passo, buscar a Deus em oração. 2 Crônicas, está aí aberto sua Bíblia? Vamos ler o verso 1. Verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Azazon Tamar, do mar, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Amém, irmãos? Só um segundinho. Então,
que a palavra do Senhor nos ensina? Primeira coisa que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer: busque a Deus em oração. Por quê, irmãos? Porque do Senhor vem o nosso socorro. Simples assim. Amém? Por que eu devo buscar a Deus em oração? Porque do Senhor vem o meu socorro. Ele é o meu socorro. Ele é o meu Deus, aquele que me socorre, aquele que cuida de mim, aquele que está comigo. Essa história é uma história muito bonita. Te aconselho você ler novamente em casa essa semana. Ela fala de um rei que governava Judá, que reinava sobre Judá. E de repente um exército vem contra esse rei. E ele cerca a cidade. Ele cerca a cidade ao ponto de ele se sentir ameaçado, alarmado, com medo, inseguro, né? Exércitos inimigos se juntam, né? Formam contra ele, né? Fazem alianças para destruir Josafá. E aí chega aquela notícia para ele. Sabe quando chega aquela notícia para nós, que o nosso coração, né? Você sente que ele aperta o coração, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer, né? Foi isso que Josafá sentiu, alarmado. Ele falou assim: e agora? Como que nós vamos vencer esse exército? Porque não era um, né? Diz que houve uma união, né? O pessoal se juntou contra ele. E aí, o que a palavra do Senhor fala no verso 3? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Sabe, queridos, buscar a Deus, essa consulta é a oração. Essa consulta que ele fez ao Senhor é a oração. Buscar a Deus significa você, sabe, se colocar diante do Senhor. É você revelar a Deus a dor do seu coração. Buscar a Deus é você revelar ao Senhor o aperto que você está sentindo dentro de você. Buscar a Deus é você se prostrar diante do Senhor, você clamar a Deus, talvez como você nunca clamou, né? Você se derramar diante do Senhor, né? Você abrir o seu coração para o Senhor. Isso é buscar a Deus, né? Buscar a Deus é você, sabe, em uma situação de desespero, você fala: Deus, essa situação está em suas mãos. Deus, eu decido colocá-la diante do Senhor, porque eu não sei o que fazer. Se eu não sei o que fazer, eu coloco ela em tuas mãos para o Senhor fazer para mim, para o Senhor cuidar para mim. E semana passada nós falamos disso, de crise. E um empresário, irmãos, quando ele está com uma crise financeira, por exemplo, né, um lojista, em que ele não sabe o que fazer mais, a pandemia, as vendas caíram, e ele já baixou o preço, ele já fez promoção, e a loja vazia, o cliente não entra na loja. Um empresário, qualquer pessoa em uma situação assim, o que ele precisa fazer? Se colocar diante de Deus em oração. A crise é um propósito de Deus para te levar a orar, para te levar a buscar. Só que eu falo de crise no comércio, mas a crise num casamento, a crise com um filho, a crise no trabalho, a crise na cidade, né? Qualquer tipo de crise, a crise existencial. Muitas vezes nós temos uma crise existencial, bate aquela vontade e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Não está acontecendo do jeito que eu queria, né? Uma crise de depressão, de angústia, quando você não quer nem levantar da cama, quando sabe, você fica chateado com você mesmo. Então isso é uma permissão de Deus para quê? Para te levar a orar, para te levar a buscar dele a solução, para buscar dele a saída. Amém, irmãos? O que é oração? Oração é a união, é você unir o que você não pode fazer, né, com aquilo que Deus pode fazer por você. A oração é a união da fraqueza humana com a onipotência de Deus. Tá, você é fraco, mas Deus é poderoso. Amém, irmãos? Tá, você é fraco, sim, você é frágil, mulher, mas o seu Deus é forte. Então a oração é isso, é essa união. Quando você se curva, você se prostra, você se coloca de joelhos, você está trazendo a presença de Deus, né? Você está se conectando ao trono da graça de Deus, ao trono do favor de Deus.
Amém, irmãos? Então quando você ora o quê? Você fala, pastor, mas o que eu vou orar? Eu não tenho, nem sei o que orar, como falar, porque a situação me encurralou, eu não sei o que fazer e nem o que falar para Deus. Tá bom, não sabe o que falar para Deus? Então, fale a palavra dele para ele. Fale a palavra de Deus. Fala, Deus, a sua palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Sabe, se você não sabe o que falar para Deus, fala o que Ele já te prometeu. É por isso que eu te falo, anote na Bíblia, anote no seu caderno, anote no seu celular, mas anote em algum lugar, irmãos. Porque quando você estiver numa situação delicada na sua vida, você sabe aonde voltar. Peraí, eu lembro que eu anotei no meu caderno. Vai lá e pega o seu caderno e fala assim, não, está aqui, diabo, ó, você está querendo trazer isso sobre a minha vida, mas Deus falou comigo isso. Então orar é você falar a palavra de Deus para você. Orar é você trazer de volta as promessas de Deus para a sua vida. Você está entendendo, querido? Isso é oração. É você falar, Deus, mas sua palavra diz que, Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então eu não aceito nenhum ataque, eu não aceito ser atingido, eu não aceito essa situação que está me abalando. Isso é oração. Por isso que eu devo buscar a Deus em oração. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei o que falar, qual atitude tomar, eu tenho aqui a palavra de Deus para me orientar. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Salmo 120. Salmo 120. Nós vamos ler o verso 1. Salmo 120. Depois você vai abrir. Depois que nós lemos o texto, você vai voltar para Crônicas. Salmo 120, verso 1 diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia. E o que, irmãos? E Ele me responde. Fala, Ele me responde. Então, na minha angústia, no meu desespero, na situação apavorante, que eu estou apavorado, terrorizante, situação de terror, de dor, eu clamo ao meu Senhor e Ele me responde. Amém, irmão? Isso é a palavra de Deus para você. Anote esse versículo aí para você orar essa semana. No Salmo capítulo 18, verso 6. Volte lá no início do Salmo. Salmo número 18, verso 6. Diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Amém, irmãos? Aqui eu vejo uma outra intensidade de oração. A pessoa está também numa aflição. Você já passou por situações que te deixam aflito? Então você não tem desculpa. Fala do Senhor, fala, na minha aflição clamei ao Senhor, orei ao Senhor. Esse exemplo aqui, a pessoa gritou por socorro, sabe? Não é errado você gritar por socorro, não. Deus me socorre, Deus me ajuda, Senhor, essa situação. Aqui ele fala, do seu templo Ele ouviu minha voz. Então eu fico imaginando que grito deve ter sido esse, de desespero. É melhor você gritar lá na sua casa, aonde você estiver orando. Se você quiser gritar e os vizinhos acharem estranho, assustar com você, vai para o monte. Lá você pode gritar à vontade, não é? Grita e fala, Deus, essa situação, não concordo com o que está acontecendo, eu não aceito essa situação. E diz a palavra, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Amém, irmãos? Vocês estão com frio? Quem pode dizer amém? Você está numa igreja pentecostal.
Você não é proibido falar amém, glória a Deus, não, viu, irmãos? Essas máscaras vai deixando a gente encolhido, né? Tem uma palavra engraçada, encruado. Já ouviu falar isso? Vai deixar a pessoa encruada. Aí já cruza os braços, aí tem de máscara, cochilo, ninguém vê. Eu estou vendo você cochilar. Salmo 34, verso 4. Misericórdia. Salmo 34, verso 4. Abra sua Bíblia lá. Salmo 34, 4 diz: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me o que, irmãos? De todos. Não é de um ou outro, não. É todos. Todos os meus temores. Você quer ter essa experiência com o Senhor, dele te livrar dos seus temores? Então busque o Senhor, busque a Ele. Ele vai te livrar, não é de um problema ou de outro problema, não é de um, tipo, livra você de um problema, você tem um outro muito maior, não. Ele vai te livrar de todos os seus temores, amém, irmãos? Tudo aquilo que te traz medo, isso é oração. Oração, irmãos, é para momentos como esse, que você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer? Vai orar, vai buscar a presença do Senhor. Oração é para momentos que você não tem força, que você não tem nenhuma estratégia, que falta sabedoria, falta algo, você não sabe o que fazer. Vai para a oração. Eu creio, irmãos, que quando você ora, né, porta do céu se abre sobre você. Sabe, Deus abre porta onde não tem porta para se abrir. Sabe, Deus levanta do seu trono. Quando você ora, o inferno, sabe, demônios caem por terra. Quando você ora, o inferno é derrotado. Amém, irmãos? Dá glória a Deus. Fala, isso é uma notícia muito boa, porque quando você está orando, falando, o diabo está caindo por terra, demônios estão caindo por terra, o inferno está sendo derrotado, e o Senhor revela para você quem você é no Senhor. Amém? Segunda coisa a você fazer quando você não sabe o que fazer: creia na palavra de Deus. Não sabe o que fazer? Busque a Deus em oração. Não sabe o que fazer? Creia na palavra de Deus. Se você não consegue crer no homem, se você não consegue acreditar mais no Brasil, se você não consegue acreditar no seu governo, se você não consegue acreditar nas autoridades, se você não consegue acreditar em alguém, se você perdeu a confiança no homem, se você perdeu a confiança nas circunstâncias, eu falo para você assim: que ótimo, porque é isso que Deus queria. Porque Ele quer que você creia nele, na palavra dele. Amém, irmãos? É no Senhor. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está no Senhor. É Deus que vai fazer a obra, Deus é que vai operar. 2 Crônicas, sua Bíblia está aberta lá, você marcou, volte lá em 2 Crônicas, vamos para o verso 14 agora. 20, 14, diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, e bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Pense, irmãos, que ali para esse homem, ele está alarmado, o rei, preocupado. Exércitos inimigos se uniram para derrubá-lo, para destruir, para guerrear contra ele. E de repente estão já na serra aqui, chegando pertinho da cidade. E aí ele, alarmado, ele reúne o povo para orar, para buscar a presença de Deus. E em oração, o povo buscando a presença de Deus, de repente o Espírito do Senhor toma um homem de Deus, e ele começa a falar assim: olha, assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme que está aí à porta da sua cidade para te destruir, porque essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Sabe, irmãos, tem coisa melhor que você ouvir uma palavra dessa?
Sabe essa guerra que você está lutando? Ela não é sua, ela é do Senhor. Sabe essa situação que você quer ter controle, quer ter domínio e você não consegue? Você está encurralado? É porque Deus quer que você entenda que essa guerra é dele, não é sua. Você não sabe o que fazer, você não sabe qual decisão tomar, é porque ela é do Senhor. Sabe? Aí você fala, pastor, mas eu não consigo entender isso, eu não consigo perceber isso. Sabe, queridos? É porque muitas vezes você está mergulhado no problema. Sabe por que você muitas vezes não consegue ouvir a voz de Deus? Deus falando com você, para você ficar em paz, para você ver o livramento que Ele vai te dar, para você ver que Ele está operando nessa situação, que Ele está controlando essa situação. Porque muitas vezes você se mergulha no problema, você se mergulha no sofrimento, você absorve como uma esponja de lavar louça. Você absorve, toda a situação, o problema, a dor, e aí você não consegue ouvir Deus. A sua alma está abalada, a sua alma fica, cai o semblante, e aí você não consegue ouvir o Senhor. Deixa eu falar para você, querido, cada culto que acontece aqui não é um evento, é Deus falando com você. Talvez você ainda não aprendeu, não entendeu, talvez você ainda não entendeu a dinâmica do Senhor. Mas a palavra que é ministrada aqui não é uma palavra que a gente acha legal, que eu pensei ser bom, que vai ser interessante para um momento desse. Não! Deus fala, a palavra vinda de TSD, de oração, é o Senhor quem ministra, é o Senhor quem fala. Então é Deus falando com você, é Deus te revelando a palavra dele para a sua vida, te preparando para algo que Ele vai fazer, algo que Ele está operando, te revelando promessas dele para você, é Deus te encorajando, é Deus te levantando, é Deus te revelando os planos que Ele tem para você, promessas, propósitos. Amém, irmãos? Então cada culto você tem que falar assim, amém, Senhor, essa palavra é para mim, eu vou anotar aqui, porque essa semana eu vou orar em cima dessa palavra. Só que o que entristece nós, pastores, líderes, muitas vezes, é que Deus está falando, Deus está dando promessa, Deus está liberando palavra, e a pessoa está tão voada, tão distraída, se é à noite ela está pensando em comer alguma coisa, após o culto, assistir o Fantástico, qualquer outra coisa. Se é de manhã, ela já está com fome, não vê a hora do culto acabar para ir almoçar, para ir na casa de fulano de tal, para ir para algum lugar. Sabe, aí Deus fala assim, que horas que eu vou falar que ela vai me ouvir? Que horas que ela vai conseguir se desligar? Você está entendendo, queridos? Deus está falando com você, Deus tem falado nessa igreja, Deus tem falado comigo, Deus tem falado com todos nós. Quando eu não sei o que fazer, eu tenho que voltar para a palavra de Deus, eu tenho que voltar para aquilo que Deus está falando comigo, para os meus TSDs, meu caderno de oração. Deixa eu ouvir Deus aqui, o que o Senhor falou comigo nesse mês, nesses últimos dias. Vou ouvir conselhos da parte do Senhor, vou ouvir o que a palavra de Deus está falando a respeito dessa situação em si, dessa situação em si. Porque lá fora você liga a televisão, só fala em crise, só fala em morte, só fala em perda, só fala em sofrimento, só fala em dor. Mas deixa eu ver o que Deus está falando comigo. Amém, irmãos? O que Deus está falando com a igreja? Só que muitas vezes as pessoas não querem isso dá trabalho, isso vai exigir você orar, isso vai exigir você anotar. Ah não, pastor, ficar anotando as coisas, eu não sei, eu não gosto de anotar, eu gosto de prestar atenção. Se funciona para você prestar atenção, você consegue guardar, e na hora da luta você lembrar, amém, glória a Deus. Mas muitas pessoas têm, na verdade, preguiça. E aí quando vem a bomba, irmãos, quando vem o ataque do diabo, quando vem o diabo, quando vem demônios que se levantam contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu trabalho, e aí você não sabe o que fazer, e aí você mergulha naquele sofrimento, você mergulha naquele ataque, você não tem contra-ataque, você não consegue reagir. Você está entendendo, queridos? Quando você não sabe o que fazer, volte-se para a palavra de Deus. Ela é a verdade a seu respeito, ao respeito da situação que nós estamos vivendo, em qualquer lugar que nós estejamos. Olha o que diz o Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você está sentindo uma situação que não sabe o que fazer? Está escuro para você? A palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina. Ela é lâmpada que ilumina. Ela clareia o seu caminho. Qual caminho tomar? O que fazer, pastor? Vou para cá, vou para lá, eu não sei o que fazer. Vamos para a palavra de Deus? Ela ilumina, ela vai te mostrar, ela clareia. No Evangelho de João 1,12 diz, nós vamos projetar para agilizar um pouquinho o tempo, diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem o que, irmãos? Filho de Deus. Quando você está numa situação que você está sendo atacado e que o diabo, sabe, está se levantando contra você para destruir você, quando você volta para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai falar para você: você é filho, você é filha. Você não está nesse mundo perdido não, meu filho. Quando você desceu as águas, você assumiu um compromisso comigo, de ser meu filho e eu ser seu pai. Eu não te abandonei não. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que está olhando para você, sabe? E aí você entende: peraí, como filho pródigo, eu sou filho. O que eu estou fazendo nessa situação? Eu sei meus direitos, eu sei minha herança, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Olha o que diz a palavra. Quando você volta para a palavra, olha quantas palavras você encontra para a sua vida. Eclesiastes 3 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas, querido. Tudo passa nessa vida. Essa sua luta vai passar, sabe? Esse seu problema vai passar e a sua vitória vai chegar no Senhor. Creia na promessa de Deus, creia na palavra do Senhor para você. A luta passa, querido. Diz a palavra que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Tudo pode passar nessa vida, querido, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha o que foi a palavra de Deus para Josafá, no verso 17, 2 Crônicas, verso 17. Você marcou sua Bíblia aí? Vai marcando e abrindo em outros textos e deixa marcado aí. O que diz? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, não saiam para enfrentá-los amanhã. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Deus está mandando você ir para a guerra, irmão. Deus está mandando você ir para a guerra. Deus não está falando para você ficar em casa, debaixo da cama, com medo tremendo. Não, Deus está mandando você enfrentar essa guerra, enfrentar essa luta. A palavra para Josafá foi essa: Josafá, não tenha medo, Josafá. Pode ser 1 milhão de pessoas, um exército gigante para você. Isso aí não é nada perante o Deus que você serve. Isso aí não é ninguém. Para Deus, 1 milhão para Deus é comum. Para Deus, sabe, não é ninguém. Então nós não temos que preocupar com nada, queridos. Nós temos um Deus. A palavra do Senhor: fica firme, tome sua posição, permaneça firme, e você vai ver o livramento do Senhor. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: não desanime. Não se desanime, não se abata, não se entrega, não turbe o seu coração, como diz João 14:1. Não se turbe o seu coração, creia em Deus, creia no Senhor. Romanos diz que Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Hoje você não está entendendo essa crise, hoje você não está entendendo essa situação que te encurralou, mas amanhã você vai falar assim: glória a Deus, porque foi no meio da crise que eu vi um milagre de Deus na minha vida, e hoje eu estou aqui servindo o Senhor. Foi aquela situação que quase me destruiu, que hoje faz com que eu estou aqui no altar dando testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Deus está fazendo na minha casa, no meu casamento, na minha família. E foi por causa de situações difíceis que Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus. Você está entendendo? Porque o Senhor é contigo.
Terceira coisa, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Não sabe o que fazer? Primeiro, o que é a primeira coisa? Busque a Deus. Você já tinha esquecido. Segunda coisa, creia na palavra de Deus. Busco a Deus, recebo uma palavra. O que eu vou fazer? Crer nessa palavra. Terceira coisa a fazer, compreender que a sua vitória vem do Senhor. Compreenda isso, entenda isso. Olha o que Josafá ouviu. Josafá, verso 17. Entenda uma coisa: você não precisará lutar essa batalha. Aí o rei pensa assim: meu Deus, como assim? Se eu ficar aqui, o povo vai me apedrejar, porque um exército está lá prontinho para derrotar a gente, e eu estou aqui quietinho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Tome sua posição, permaneça firme, e você vai ver o livramento que o Senhor te dará. Não tenha medo. Verso 17. Nem se desanime. Saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. Sabe, irmãos, Josafá ouviu a palavra: você não precisará lutar, Josafá. Simplesmente mantenha firme. Josafá entendeu que a sua vitória vinha do Senhor, viria do Senhor. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa: existe batalha que é do Senhor na sua vida. É do Senhor. Você não tem que lutar essa guerra. Existe causa na nossa vida que pertence ao Senhor. É do Senhor. Na igreja também existem situações que é do Senhor. Guerras do Senhor. Sabe, situações que você não tem como corrigir. É calúnia contra você, fofoca envolvendo seu nome. Sabe, você está falando mentiras sobre você, sendo injustiçado. Fica tranquilo, irmão. Fique em paz. Existe um Deus que trabalha para você. Existe um Deus que é justo. Ele está vendo tudo isso aí. Nós pastores, irmãos, nós sofremos muito com isso. A gente às vezes fala que tem costa larga, mas tem hora que vem umas pedras que dói um pouquinho. Tem hora que fala: essa aqui acertou bem no rim. E aí você fala: essa aí eu vou precisar de um tempinho para poder recuperar. Mas calúnia, irmãos, com o nosso nome, fofoca, coisa que não tem como se corrigir. Sabe aquela situação que você fala assim: não, como que eu vou? Só se eu pegar um carro de som e sair falando a cidade inteira assim, ó. Não, isso é mentira envolvendo meu nome. Vocês não estão acreditando? Às vezes o jornal põe lá, misericórdia, né? Às vezes sai foto sua no jornal, falando alguma coisa de você, Facebook, Instagram, e aí você não consegue. Cada cabeça tem a sua sentença. Como você vai corrigir aqui que as pessoas pensam? Não vou fazer nada. Tem um Deus que peleja por mim. Tem um Deus que é o meu juiz. Tem um Deus que é o meu advogado. Essa causa não é minha, é do Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Que eu fique de calo no joelho, mas eu vou orar, e Deus vai agir. Eu vou orar e Deus vai operar. Amém, irmão? Se tem uma coisa que eu não vou ter, é preguiça de orar, de ajoelhar diante do Senhor. E a palavra de Deus veio para Josafá no verso 20. Veio a palavra de Deus para ele, verso 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão o que, irmãos? A vitória. Josafá disse para o povo: tenha fé. Tenha fé. A fé é o elemento que atrai o milagre. Tenha fé, povo. Não fique preocupado, com medo, assustado, não. Tenha fé e você vai ser sustentado. Tenha fé nos profetas e vocês terão o quê? Vitória. O que o profeta de Deus faz, irmãos? Libera a palavra, não é?
O profeta não libera a palavra? Ele falou assim: tenha fé no profeta, creia no profeta e prosperareis. Tenha fé no profeta e vocês terão a vitória. Eu falo para você mais uma vez: o que a palavra de Deus fala para você? O homem pode falar qualquer coisa, a sua família pode falar uma coisa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, as pessoas que você ama, pode falar qualquer coisa a seu respeito, mas a verdade está na palavra. Creia no profeta, creia na palavra de Deus para você, e você terá a vitória, em nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas escolhem ouvir vizinhos, escolhem ouvir qualquer pessoa, menos o profeta, menos o homem de Deus, menos a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz para você? Nós vamos projetar no telão, Isaías 64:4. Desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam além do seu Deus. Então a palavra do Senhor fala para você: espera em Deus, descansa no Senhor, confia nele, Ele está trabalhando para você. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, continue crendo, continue confiando, porque existe um Deus que está trabalhando para você. Amém, irmãos? A nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. A sua vitória vai vir do seu Deus, e não de você ficar noites e noites em claro, lutando. A palavra do Senhor nos ensina a descansar. Para encerrar, queridos, a quarta coisa a fazer quando você não sabe o que fazer é: louve a Deus. Aleluia. Louve a Deus, adore ao Senhor. Josafá entendeu que a vitória vinha do Senhor. Irmãos, eu fico pensando no alívio desse rei, quando ele fala assim: Josafá, fica tranquilo, essa causa é do Senhor, fique em paz. Deus está cuidando de você, Deus está lutando por você. Olha o que diz o verso 18: Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e o que, irmãos? Louvaram o Senhor, o Deus de Israel. E como, irmãos? Em alta voz. Aleluia. O que Josafá fez depois que entendeu que a vitória vinha do Senhor? Prostrou-se o rosto em terra, mas não para poder chorar, para poder desistir da vida, não, mas para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, e em alta voz. Sabe quantas pessoas às vezes estão esperando ouvir lá da sua casa o som de choro? Enquanto as pessoas estão esperando ouvir lá da sua casa o som de gritaria, de briga, elas vão ouvir som de louvor. Aleluia! Você põe o som alto lá, querido, e fala: quem cuida dessa casa é Deus, quem está no controle dessa família é o Senhor, quem faz a obra da minha vida é Deus. Enquanto as pessoas estão esperando aquela loja triste parar aquele sonzinho fraco, você põe o som na altura lá, meu irmão. Os empresários, os clientes vão passar e falar assim: por que ele está tão feliz assim? Porque quem sustenta essa empresa aqui é o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Alta voz, as pessoas vão ouvir, mas quem precisa de ouvir não é o seu vizinho, quem precisa de ouvir é o diabo. O som do louvor saindo da sua boca, da adoração que sai da sua boca. Sabe, queridos, eu quero finalizar dizendo para você assim: eu tenho aprendido uma coisa. Eu já passei e passo por muitas situações delicadas na minha vida. A palavra de hoje, como eu falo para vocês, não é uma palavra que eu ouvi em algum lugar e achei bonita e trouxe para vocês. Não, a palavra de Deus. O Senhor falou comigo. Eu já passei por situações como essa palavra de hoje, que eu não sabia o que fazer, não sei o que fazer. Muitas experiências. Um dia eu posso até compartilhar com você uma experiência que eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas tem uma coisa que o inimigo sabe: ele não consegue tirar o louvor dos meus lábios. Não consegue.
Ele não consegue tirar dos meus lábios a adoração ao meu Deus. E você também precisa se posicionar dessa maneira. Nada pode tirar o louvor dos seus lábios. Sabe, essa semana, nessa palavra veio, ao que eu estava preparando essa palavra, veio essa canção no meu coração, no meu espírito, dentro de mim. Eu lembrei dessa canção. Lembra daquela canção da Cassiane que diz assim, ó: precisando louve, tá chorando louve, tá doendo louve, não importa louve, tá sofrendo louve, o seu louvor invade o céu. Amém, irmãos? Isso não é uma canção bonita, uma letra interessante, inspirada, não, irmãos, isso é uma verdade bíblica. Isso é a palavra de Deus. Sabe, independente da crise que você está passando, louve, adore em nome de Jesus. O seu louvor invade o céu. A Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. O diabo não suporta som de adoração. Sabe aquelas pessoas que têm birra com aquele tipo de barulho, que você fala, não, meu Deus, não aguento esse barulho, não suporto esse barulho, e sai correndo? É o diabo, irmão. Quando você liga o som da sua casa, o som do seu carro, o som do seu celular, qualquer som, e quando sai da sua boca o louvor, a adoração, exaltação ao nome de Deus. Amém? Olha o que diz Crônicas, verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Ele nomeou, ele falou assim, ó, você vai cantar ao Senhor. E louvaram pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o que, irmãos? Eu aqui nessa empolgação. Eles foram o que, irmãos? Eles foram derrotados. Sabe por quê? Por causa do louvor. Josafá nem sujou uma espada, irmãos, não sujou nenhuma arma, nem precisou usar essas armas. Na frente do exército estava o louvor. Na frente do problema vem a adoração. Na frente do medo vem o louvor. Sabe qual que é a diferença entre adorar e dar graças a Deus? Que é o princípio que Josafá disse aqui para eles. Falou assim, olha, você vai cantar, você vai louvar a Deus, dizendo que a sua santidade é grande. Você vai à frente do exército e vocês vão dar graças. Vocês vão dar graças. Sabe qual que é a diferença, irmãos? Você adora a Deus por quem Deus é. Você adora a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, eu te amo, aleluia, glória a Deus. E você dá graças porque Deus já fez. Amém? Você adora a Deus por quem Deus é, e você fala obrigado porque o Senhor já fez. O diabo já está derrotado, já está aqui debaixo dos nossos pés. Nesse momento aqui, do verso 21 e 2, o inimigo não tinha sido derrotado ainda. Não tinha. Eles estavam prontos para atacar Josafá. Mas aí, queridos, eles começaram o quê? Adorar. No meio da crise, no meio do sofrimento, no meio da dor, não sabe o que fazer? Adore, louve ao Senhor, abra a sua boca, cante hinos de adoração. Quando você adora, você está tomando posse da vitória, e a vitória vem. Então adore ao Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Louve ao Senhor, não apenas porque o problema foi resolvido. Louve a Deus para ver o problema resolvido. Você entendeu? Vou repetir. Louve ao Senhor não apenas depois que o problema for resolvido. Não é depois que o problema for resolvido que você fala, oh Deus, obrigado. Não. Louve ao Senhor para ver o problema resolvido. Você entendeu? Amém? Louvor, queridos,
é arma de guerra. Louvor nos coloca acima das adversidades. Louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O louvor aciona a mão de Deus, a intervenção do Deus Todo-Poderoso. O louvor traz a vitória na hora da batalha, na hora da guerra. O louvor, queridos, confunde o inimigo e nos dá vitória. Eu fico pensando no inimigo de Josafá. Ele podia estar pensando assim: agora, pessoal, nós vamos atacar eles, e eles vão ficar com medo, e eles vão gritar de medo. E aí de repente o exército inimigo faz assim e começa a ouvir um som de adoração, aleluia, um som de louvor. Ele fala: mas o que é isso que está acontecendo com eles? Ao invés de eles ficar com medo, eles estão dançando, cantando, adorando a Deus. Eles ficaram confusos. O louvor confunde o inimigo, irmãos, e nos dá a vitória. Enquanto o diabo espera que você está chorando, enquanto o diabo espera que você fique se lamentando, chorando, pensando em tudo, em várias coisas na sua vida, e vai ouvir um som de louvor e adoração a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos consagrar os elementos da ceia nesse culto, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, fala: Deus, continue falando comigo, continue ministrando ao meu coração, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti, Deus, os elementos da ceia nessa manhã. O suco, que representa o Teu sangue que foi derramado naquela cruz. Pai, o Teu sangue que nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Em nome de Jesus, consagramos também, Pai, o pão, que simboliza o Teu corpo que foi pendurado no madeiro. Tomamos posse, Pai, da cura, do milagre, de uma nova vida no Senhor. O Senhor morreu a nossa morte, Pai, em nome de Jesus. Nós temos o princípio de servir a ceia para quem está em aliança com a igreja. Se no momento você não foi batizado, não está em aliança, aguarde sua vez, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar Somente pelo sangue. Aleluia. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que isto é o meu corpo que é dado a vocês. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor comprou a nossa morte, Pai, a nossa dívida. Deus, o Senhor comprou. Oh Deus, obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte. Nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Nós recebemos a cura, o milagre, a transformação do nosso corpo físico, Pai. Em nome de Jesus, vamos comer juntos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Levante o seu suco e fala assim: Pai, eu tenho uma aliança com o Senhor. Fala assim: a minha vida pertence ao Senhor. Fala assim: nesta manhã eu reafirmo o meu compromisso de servir ao Senhor, de pertencer ao Senhor. Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse do Teu sangue que nos purifica de toda impureza, de toda contaminação com o mundo, de toda sujeira. Teu sangue que nos limpa, Teu sangue que nos lava, deixa as nossas vestes alvas como a neve. Pai, o Teu sangue, Pai, que cobre a nossa vida. Nós tomamos posse, nós recebemos essa manhã, em nome de Jesus. Tomamos juntos. Aleluia. Adora o Senhor em nome de Jesus. Adora o Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos. Adora o Senhor. Aleluia, levante suas mãos. Diga isso. Levante as suas mãos. Diga isso, eu sou livre. Quantos são livres? Vamos orar agora, queridos. Ore pela sua vida, ore pela sua família. Queria que as famílias se unissem em oração agora. Você que está com a sua esposa, seus filhos. Os filhos procurem seus pais. Vamos orar juntos. Vamos clamar a presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Abra a sua boca e abençoe a sua esposa, abençoe seu esposo, seu marido, abençoe seus filhos, profetiza, libera palavras de bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Ora em nome de Jesus. prepara para nós. Aleluia. Clama o sangue de Jesus sobre a sua casa. Posso me Clama o sangue de Jesus sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Você, homem, pai, em nome de Jesus, libera a palavra de proteção, de segurança. Abra sua boca em nome de Jesus. Aqui eu encerrei. Aí aqui agora eu tenho que. Eu apertei o X aqui, aí eu aperto encerrar o vídeo. Aí salva. É, né? Deve salvar.